Vida de inseto. Sabe aquela famosa fábula da formiga e da cigarra? Aqui no Brasil, formiga e cigarra, mas a original é formiga e o gafanhoto, que é a história que as formigas trabalham duro durante todas as estações para ter comido bastante durante o inverno, e a cigarra ou o gafanhoto fica lá cantando, vivendo a vida, chega o inverno e não tem o que comer, tem que pedir ajuda para as formigas, e antes eles caçoavam da formiga porque a formiga só trabalhava e não vivia a vida. Você já deve ter ouvido essa fábula antes, quando você era criança, né? E a moral dela está em você resistir à preguiça para que você trabalhe e atinja seus objetivos. E os roteiristas Joe Ranft e Andrew Stanton se basearam nela para criar a base do segundo filme da Pixar, que é esse aqui. O Andrew Stanton, aliás, que co-dirigiu esse filme com o John Lasseter, que foi um dos cabeças da Pixar, e isso serviu como uma, digamos assim, um estágio, uma experiência para ele como direção, para depois ele vir a capitanear os próprios filmes, saca? Ele se tornou um ótimo diretor. Por exemplo, Procurando Nemo e Wall-E são dois filmes dirigidos por ele, são dois filmes que eu amo de paixão. Os roteiristas, então, podem ter buscado inspiração nessa fábula para criar o roteiro, mas adicionaram uma coisa aqui que é uma gangue de gafanhotos que aterroriza o formigueiro do filme ali, né? E como eles são muito maiores, mais fortes que as formigas, eles se usam disso, desse poder físico deles, dessa ameaça, para fazer elas ficarem juntando alimentos para eles e eles não terem que se preocupar com nada. E as formigas ficam lá encarando a rotina pesada de ficar juntando o dobro de comida, que é comida para eles e comida para elas, e elas fazem tudo isso porque senão elas serão mortas. Eu acho que esse tom meio macabro aqui dá uma enriquecida na obra. Mas as inspirações desse filme não ficam por aí, saca? Você tem um elemento aqui que é muito puxado do clássico Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Nesse filme do japonês, uma vila é repetidamente atacada por bandidos, e isso leva um de seus moradores a sair para contratar samurais para virem defender a vila. Esse filme do Kurosawa inspirou também Sete Homens, um Destino, um clássico do faroeste, e esse elemento tá basicamente aqui, porque o Flick, que é a formiguinha principal aqui do formigueiro não, né? Do filme, não do formigueiro é a rainha, mas ele sai numa missão de trazer insetos guerreiros para ajudar eles a lidar com essa história da gangue de gafanhotos. E o Flick, ele é a única formiga que pensa de fora da caixa, fora do formigueiro, digamos assim. Ele tenta trazer inovações, mas ele acaba sendo ridicularizado pelo meio dele de pensar. E essa gangue de gafanhotos é liderada pelo Hopper, que eu acho um vilão muito bom. Dá pra ver muito de cara que ele é um sujeito sem alma, ele é cruel. E até no design dele você vê que ele não é um cara que tem empatia, ele é um design bastante mais agressivo. Ainda no design, com algumas decisões interessantes aqui desse filme para destacar a diferença entre os vilões, a ameaça que é os gafanhotos das formigas, que é com quem eles querem que a gente se identifique, foi criar um contraste visual entre eles que dá muito certo, porque as formigas têm um design mais amigável, mais fofo, digamos assim. Eles botaram uma ideia de que elas têm braços e pernas para parecer mais com a gente, então a gente se relaciona mais com elas, e os gafanhotos têm um visual com muito mais traços e escamas, eles parecem uma coisa mais diferente. E a gente tem medo do diferente, não tem? Algo que a gente ainda precisa trabalhar como sociedade. Mas vamos falar do filme. Mas tudo que eu falei aqui parece que é coisa mega sombria, né? Mas não. É um filme leve, bastante aventuresco e tem boas doses de humor. E esse equilíbrio muito bem representado na trilha do maestral Randy Newman, que fez várias das trilhas marcantes da própria Pixar. E o texto aqui do filme tem falas muito bem encaixadas, muito simples. Simples, por exemplo, em fornecer um foreshadowing que tá bem na cara, assim, é bem óbvio, mas é todo bem montado. Mas também diálogos que ilustram bem as diversas personalidades dos personagens. O Flick, por exemplo, é muito sonhador, mas as suas inúmeras tentativas de tentar trazer algo diferente para ajudar a comunidade sempre saem pela culatra, mas é na inocência dele, na insistência dele, que aos poucos vão conquistando a gente como público e o coração da princesa Ata. Esta por si só já tá sentindo um grande peso da coroa que vai acabar herdando. E aí você tem a trupe de insetos guerreiros contratados por engano, porque eles são artistas de circo. Numa confusão lá, o Flick acha que eles são guerreiros, quer contratar eles acham que o Flick quer contratar eles pra se apresentar, eles acham o máximo pra se apresentar pra um público novo, e tá estourada a confusão porque na hora que eles descobrem o que vai acontecer, aí você vê o filme. Mas todos aqui acabam numa jornada de buscar glória, buscar reconhecimento, buscar ser digno perante seus pares. E aí todo mundo tenta executar um último grandioso e fantástico número que resolveria todos os problemas de todo mundo. Daí facilmente nasce a desculpa pra ter elementos de comédia pastelão do melhor estilo, intercaladas com umas ótimas gags de insetos. Tem uma lá do inseto comendo cocô, que é maravilhosa de engraçada. E até os erros de filmagem que a Pixar fazia de vez em quando, de botar os créditos como se fossem os insetos ali no caso, filmando e cometendo erros, deixa aquela sensação gostosa na gente de que a gente passou por uma experiência agradável, gostosa, e que foi um filme
bom de assistir, você fica leve no final. Vida de Inseto, então, pode apenas ter sido o segundo longa da Pixar, mas está longe de estar datado. As suas lições de moral ainda são bastante relevantes, bastante atuais. Uma animação guerreira, tipo, você vê um pouco que visualmente a animação por computador já avançou muito além daquilo, e quando você descobre fatos de que, por exemplo, hoje em dia você tem programas que ajudam você a executar alguns movimentos, tipo, a gota da chuva cai e explode assim no chão. Hoje tem programa que faz isso meio que automático pra você. Naquela época não, você teve que fazer tudo na raça. Mas junta tudo isso a um bom roteiro, um inspirado time de atores e de diretores, e você tem um filme de alma leve, muito bem conduzido e bastante divertido. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Assistiram Vida de Inseto? Qual é o seu filme favorito da Pixar? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixe de se inscrever aqui.